Olá, garagistas! Neste tutorial, mostraremos como controlar cargas AC e cargas DC com o Garagino. Para mais informações, acesse nossa rede social pelo endereço www.labdegarage.com. Para adquirir algum de nossos produtos, acesse www.labdegarage.org/loja. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Atenção! Neste tutorial, fazemos uma conexão direta à rede elétrica. E não fazer as conexões de forma adequada causa riscos de choque elétrico e incêndio. Só execute essa conexão caso você já tenha experiência prévia com estações elétricas. Neste tutorial, também utilizamos a apostila de Peltier. Tome cuidado ao manuseá-la, você pode sofrer queimaduras. Se for entregar altas correntes, utilize dissipador de calor. Em nossa rede social, você terá acesso a todo o conteúdo escrito deste tutorial. Basta procurar por Como controlar cargas AC e cargas DC com o Garagino no canto superior da busca em nossa página. Ou clicar na descrição deste vídeo no link para acessá-lo. Lá você encontrará o material que foi utilizado. Falamos um pouco sobre acionamentos, cargas AC, mostramos o esquemático, a montagem e o sketch que foi utilizado. E para o executo da demonstração, temos o esquemático também, a montagem e o sketch, a programação que será utilizada e explicada mais para frente nesse vídeo. Lá você terá todo o acesso às informações, basta acessá-lo. Então, garagistas, temos aqui o nosso circuito dessa demonstração, onde faremos o acionamento da carga AC através do Garagino. Para isso, utilizaremos um relé, tá? Esse relé aqui é de 5 volts. Então faremos o acionamento desse relé através do Garagino, né, com um pequeno sinal, uma pequena corrente, tá, que passará pelo transistor, e o transistor irá liberar a corrente necessária para chavear o relé. Chaveando o relé, né, acionando o relé, ele vai trocar os estados que ele tem, né, então ele tem dois contatos, um normalmente aberto e um normalmente fechado. Quando o relé é acionado, o fechado abre e o aberto fecha. Eles invertem o sinal entre eles. Tá? Então, no nosso caso aqui, ele está conectado normalmente aberto, e quando o relé for acionado, ele vai fechar, né, o contato. Como assim? Literalmente, mecanicamente, ele vai juntar esse fio branco com o preto. Tá? Então, vou ligar aqui para vocês verem. Nessa aplicação a gente fez o blink, tá? Só que em vez do LED, a gente utilizou uma lâmpada. Então tá aí a lamp blink, né? Um blink aí com lâmpada, tá? Nesse caso a gente está, como eu falei, acionando uma lâmpada, vocês viram aí, mas no caso a gente está utilizando, né, o relé para juntar, como se fosse juntar dois fios, certo? Então ele está fazendo assim, um contato com o outro. Nesse caso a gente está pegando a rede elétrica, essa lâmpada aqui é 610 volts, então a gente está juntando os contatos tá vindo da lâmpada da rede elétrica. Aqui poderia ser qualquer outro tipo de acionamento. Claro que esse relé tem um limite, né? Esse relé aqui suporta 7 A em 220 e 10 A em 610 volts. Com ele também você pode acionar cargas DC, como por exemplo um motor DC você poderia acionar, uma Peltier, né, uma pastilha Peltier que é aquela que esquenta, que a gente vai utilizar mais para frente também. Então qualquer circuito, tá? Qualquer acionamento, desde que respeite os limites de potência do relé, então ele fecha o contato. Então você pode fazer acionamento de um motor, você pode fazer um acionamento de um ventilador, um acionamento para ligar sua TV. Então o relé é um cara que você aciona cargas, né, que diretamente não pode ser ligadas ao Garagino, como no caso essa lâmpada. Tá? Então vamos agora para um pouco mais da explicação detalhada do funcionamento desse circuito aqui com o relé. Ok? Então vamos em frente. Garagistas, esse é o relé que utilizamos nessa demonstração. Ele é o relé de 5 volts e ele tem um encapsulamento tradicional, né? Ou seja, ele tem aqui 5 contatos
tá? Nesse tipo de encapsulamento, geralmente temos aqui uma extremidade três terminais, na outra extremidade 2 terminais. Claro que pode mudar dependendo do relé que você for usar, mas aí basta você consultar o datasheet do relé. Nesse caso aqui, nesses 2 terminais, em uma das pontas são normalmente fechado e normalmente aberto. Da outra ponta, o central é o comum, e ao lado do central tem os terminais da bobina, tá? Então, quando a bobina for energizada, o contato, a ligação que está sendo feita entre o comum e o NF sai, tira e passa esse contato para o comum e o NA. Então, o fechado ele abre e o aberto ele fecha. No exemplo a gente utilizou o NA, tá? Porque somente quando eu acionar as bobinas, a bobina aqui do relé, né, eu vou ter o acionamento acendendo a lâmpada. Na tela do nosso computador, vocês podem ver aí o circuito que utilizamos. Então temos aqui todos os componentes, tá? Não vou entrar a fundo na explicação do funcionamento de todos os componentes do circuito. Vou mostrar mais a prática o que acontece, tá? Temos aqui uma conexão com o Garagino. No caso a gente utilizou o pino 9 no Garagino. Então no momento que a gente manda o comando digitalWrite 9 high, tá? Esse sinal vai para o transistor e o transistor começa a liberação, né, da corrente que vai sair dos 5 volts e ir para o GND. Então a corrente vem, passa pelo transistor e vai até o ground, certo? Mas no momento que ele faz isso, o que acontece? O relé, reparem que ele troca o NF do comum aqui no canto para comum NA, ou seja, ele aciona o relé e também acende o LED que é o nosso sinalizador aí de estar tudo funcionando, né? Ele só tem a função de sinalizar que o relé foi acionado. Então é isso, no momento que eu coloco o sinal, né, no caso aqui do pino 9 do Garagino, ele aciona um transistor e o transistor faz com que a passagem da corrente seja possível, né? Então a corrente consegue fluir dos 5 volts para o ground e nesse caso faz o acionamento do relé, alterando o estado dos seus contatos e também acende o LED, certo? Então é isso, não tem segredo, tá? Existem algumas, no caso, se você não quiser fazer a montagem desse circuito, você pode utilizar, por exemplo, com o Garagino, o Mini Relay Shield, tá? Que é o mesmo circuito que foi utilizado na demonstração, e você somente encaixa ele acima do Garagino, tá? Desta maneira, já encaixa, e você, através do pino 8, você consegue utilizar aí este relé. Mas como eu falei, só através do pino 8, então você consegue utilizar somente um aí. Se você tiver somente um acionamento e quiser deixar compacto, você pode usar um Mini Relay Shield. Se você quiser utilizar vários desses relés, para isso a gente também criou o módulo relé, que ele tem esses 3 contatos, o VCC, o GND e o IN, tá? O VCC que será 5 volts, o GND o ground e o IN o pino de acionamento. Então o Garagino ele tem aí 20 pinos de I/O, tá? Contando com os pinos analógicos, do A0 ao A5 também pode ser utilizados como I/O. Então você poderia colocar 20 nesses módulos relés e acionar 20 lâmpadas, ou 20 motores, ou 20 qualquer coisa que você quiser, certo? Então o módulo relé você tem mais versatilidade de utilizar vários outros, fazer vários outros acionamentos, tá? Somente aí com o Garagino, ok? De repente você quer fazer em vez de fazer uma matriz de LED, uma matriz de lâmpada, claro que aí o tempo de resposta não vai ser tão rápido para fazer um letreiro, mas você consegue fazer uma matriz aí com lâmpadas se você quiser, certo? Então é isso. Vamos agora para a demonstração, ok? Do acionamento
controle de cargas DC utilizando o Garagino. Então vamos em frente. Então, garagistas, temos o nosso circuito aqui de controle da carga DC e a gente vai controlar a corrente que será fornecida para a nossa carga DC, que é essa pastilha Peltier, através da serial, né? Então a gente vai mandar os comandos pela serial para o Garagino. Conforme o comando que eu enviar, o Garagino vai aumentar ou diminuir o controle do PWM, né? Então ele vai aumentar ou diminuir o PWM e irá enviar esse PWM para o MOSFET, e o MOSFET vai diminuir ou aumentar o fluxo de corrente dependendo do PWM. Eu vou abrir aqui a minha serial na Arduino IDE e, como vocês podem ver, a porcentagem está 0%, né? A porcentagem do que eu estou fornecendo de corrente para a pastilha Peltier, e o PWM que está sendo gerado é 0. Aí na tela também temos a fonte, tá? 12 volts, que é a tensão da Peltier, e 0 ampere, ou seja, não está sendo fornecido corrente para a pastilha. E nosso controle vai funcionar assim: U de up, eu aumento a corrente que está sendo fornecida para a Peltier, e D de down, eu diminuo a corrente. Então vou dar U aqui e ele aumenta gradativamente 5%, tá? Então aumentei 5%, a corrente está sendo oferecida é 210 mA. Se eu der U de novo 10%, a corrente 430, mais quase 700 mA. Próximo 20%, no caso quase 900 mA, por volta de 860 mA, certo? E D eu diminuo, tá? Então eu consigo dessa maneira controlar quanto de corrente eu consigo fornecer para minha carga. No caso, a pastilha Peltier ela suporta até 7 A, tá? Então se você tiver uma fonte que suporte que consiga fornecer 7 A, você consegue até criar casquinha de gelo em uma das superfícies da Peltier, né? Para quem não sabe, Peltier, enquanto você alimenta ela, né? No caso aí, nessa nossa pastilha de 12 volts, ela transfere o calor de um lado da pastilha para outro, tá? Então ela tem dois lados, então um lado vai esquentar e o outro lado vai esfriar, tá? Então tome muito cuidado ao manusear ela, porque você pode acabar se machucando, beleza? Eu vou agora para uma breve explicação sobre o funcionamento deste circuito aqui, tá? Assim como a gente fez nas cargas com o relé. E então é isso, vamos em frente então. Pessoal, esse foi o circuito que a gente utilizou na demonstração e eu vou explicar brevemente aí o seu funcionamento, né? O modo que ele está operando. Eu não vou entrar em detalhe no funcionamento de cada um dos componentes aí no circuito, mas a prática mesmo do que está acontecendo. Então, no gate aqui do MOSFET temos um Garagino conectado. Ele está conectado pelo pino 3, então através do comando analog write 3 em um valor PWM, eu consigo fazer o controle do fluxo de corrente nessa carga DC. Lembrando que o valor PWM varia de 0 a 255, ou seja, 0, 0%, 255, 100%. Então eu consigo controlar o fluxo da corrente fornecendo o valor em PWM de 0 a 255. Ou seja, se eu colocar em PWM 12, né, ou seja, equivalente a 5% de fornecimento, eu vou ter uma pequena corrente saindo do 12 volts, né, e indo para o ground, aí no meu circuito. Caso eu dobre esse valor do PWM, ou seja, 25, ele vai fornecer 10% da corrente e assim por diante até 100%, certo? Então é isso, o funcionamento é bem simples, não tem segredo, né, no funcionamento. Basta eu dar um valor de 0 a 255 e proporcionalmente o MOSFET irá, né, através dos seus contatos aí, liberar a corrente para a carga DC, ok?
Vamos agora para a explicação dos sketches utilizados nas duas demonstrações. Vamos em frente. Garagistas, então esse é o sketch aí da primeira demonstração, onde controlamos o acionamento da lâmpada, que é a carga C, através do relé. Vou dar uma breve explicada aqui, vocês vão ver que já conhecem esse exemplo, é um exemplo tradicional do Blink, só que foi adaptado, no caso, ao nosso circuito para fazer o acionamento do relé. Então, no início do programa aqui, definimos o relé como 9, ou seja, definimos a palavra relé como 9. E dentro de setup, a gente define o relé que está definido como 9 como saída. E dentro do loop é onde eu fico fazendo blink. Então eu escrevo digital write high, aciono o pino 9 que está ligado ao relé, aguardo um segundo, depois envio o comando digital write relé low, desligando o relé, apagando a lâmpada, aguarda mais um segundo e volta para o início, acionando o relé e assim por diante, invertendo o estado a cada um segundo. Como eu disse, esse é o exemplo básico do Arduino IDE. Provavelmente o primeiro exemplo que você faz ao utilizar o Arduino LED Blink. Então, se você não quiser digitar o código exatamente como está aqui, basta você ir em File, Examples, Basics, Blink. E onde estiver no caso aqui o pino 13, que é o que é utilizado no exemplo do Blink, que o pino 13 está ligado diretamente na placa da Arduino, você vem aqui e troca para 9 simplesmente. Okay? Então o sketch vai ter o mesmo efeito do que foi utilizado na explicação. Beleza? Então é isso, vamos agora para o próximo sketch, onde explicamos o funcionamento do sketch para o controle da carga DC por PWM. Então, vamos lá. Garagistas, esse sketch foi utilizado na segunda demonstração e eu vou dar uma breve explicação sobre ele. No início do programa, então, definimos o PTIA como 3. Tá? Você também pode usar os pinos 5, 6, 9, 10 ou 11. Somente esses pinos são capazes de gerar o PWM, tá? No ATmega 328, que é o ATmega utilizado no Garagino. Criamos uma variável porcentagem para armazenar a porcentagem relativa ao PWM nessa nossa aplicação. Criamos uma variável potência PTIA, onde essa variável será responsável por armazenar o valor em PWM que será jogado para o MOSFET. E feitas as definições, dentro de setup, inicializamos a serial com o baud rate 9600. Criamos uma variável char comando para receber os comandos UID, para armazenar esse valor e depois compará-lo. Esse algo foi recebido na serial. Eu armazeno o que foi recebido da variável comando. Tá, então vou ler a serial e armazenar em comando. Se o que foi recebido for igual a U, eu somo 5 na variável porcentagem. Se o que foi recebido for D, eu subtraio 5 na minha variável porcentagem. Feito isso, eu faço uma verificação para ver se essa porcentagem não ficou acima de 99 ou abaixo de 0. Porque para mim conseguir travar o meu programa e não deixar ele passar de 99 nem ser menor que 0, porque aí não seria valores aceitos nessa minha aplicação, Não tem como oferecer mais que o limite e nem menos que o mínimo, Ou seja, não dá para mim desligar mais que o desligado, certo? Então, se for maior que 99 nesse incremento, se acontecer esse estouro aí, eu forço ele ser 99 e se for menor que 0, eu forço ele ser igual a 0, certo? Feito isso, eu pego a minha variável PTIA, que como eu falei, aquela variável que ia armazenar o valor PWM para jogar no MOSFET, e faço o que com ela? Eu armazeno nela uma conversão de escala de 0 a 99 da variável porcentagem para uma escala 0 a 255, ou seja, quando eu entro com U e D, eu estou variando apenas de 5%. Só que eu tenho que converter esse valor em PWM.
Então, numa escala de 0 a 99, eu converto de 0 a 255, que é o que realmente é lido, gerado na função para criar o PWM. Feita essa conversão, eu armazeno na variável potência Peltier, e analog write, que é essa função que executa, né, gera o PWM, no pino Peltier, que como foi definido é o pino 3, e eu entro com o valor de potência Peltier, que vai ser o valor, como eu falei, de 0 a 255, dependendo de como tiver o estado da aplicação, né? Então, se eu for aumentando de 5%, ele vai chegar aqui, converter, por exemplo, se tiver 15%, ele vai converter para uma escala de 0 a 255, jogar na variável e gerar o PWM. Feito isso, eu dou esse serial print aqui somente para o usuário ver o que está acontecendo na aplicação. Então, eu escrevo porcentagem é igual a variável porcentagem, né? Então ela aparece, imprimo 1%, né? Um caractere de porcentagem para identificar que está em porcentagem. Depois, imprimo uma tabulação, tá? Então tabulo, dou um espaço aí, como se tivesse apertado o Tab mesmo. Escrevo potência Peltier é igual a variável potência Peltier e escrevo por último PWM, indicando que esse valor está numa escala de PWM, né, que varia de 0 a 255. Então é isso. Se vocês quiserem fazer alguma alteração, esse código está disponível, como foi falado na nossa rede social. Tá? Aqui a nossa escala a gente usou de 5% e 5%, mas vocês podem vir aqui alterar de 1 em 1%, 10 e 10%, beleza? Para mudar o degrau basta fazer isso. Espero que tenham gostado deste tutorial. Até o próximo.